Carlos Cruz, técnico de futebol, ex-técnico da equipe do Carlos Zenô, e que fez parte desse acesso. História não se apaga, a gente costuma dizer bastante disso. Camisa, né? Bonita que ele tá vestindo, essa. Até conversei mais cedo com o Valdir, que foi preparador dele também, junto no próprio Carlos Zenô, né, professor? E ele falou justamente essa frase: história não se apaga. Fizemos parte também desse acesso, queiram ou não. E aí uma pergunta que eu quero já abrir aqui rapidinho, o Luiz Carlos Cruz, hoje numa entrevista um pouco mais rápida. O Carlos Zenô e Camboriú, meio que eles quebraram um paradigma da Série B do Campeonato Catarinense recente, que é você apostar em jogadores mais cascudos, em jogadores mais experientes. Porque a média do Carlos Zenô era de 22,80 anos. E a equipe do Camboriú, 23 anos. 23 anos, 22, 23 anos. Então não teve aquela máxima de ter jogador de 30, média alta, jogador cascudo, foi com a garotada. E a garotada resolveu, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho em cima disso e também principalmente sobre o acesso do Carlos Zenô, ao qual você fez parte inegavelmente. Viu? Muito boa tarde e obrigado por atender aqui a Rádio Cidade. Abraço, Caio, abraço, Baiano, abraço a toda a equipe. Parabéns para sua mãe, né? Está de aniversário hoje. Mãe, a gente tem que tratar com respeito e carinho, porque elas nos deram a vida. Eu sei que a tua mãe é exemplo para você. Olha, o Carlos Zenô, a quinta e a sexta folha provavelmente acabaram de subir para a Série A, né? Quando eu falo em valores, né? Agora, se você imaginar dos dois, quem teve mais dificuldade, provavelmente meu amigo Zata, que repete um grande trabalho, campeão da Copa Santa Catarina Concórdia, e nós sabemos as dificuldades que passou lá. E esse ano tem que jogar em Bituba, longe da sua cidade, não teve apoio público, e o Camboriú fura uma bolha importante, porque classificou no apagar das almas com 10 pontos ganhos. Ele quase fica fora e acaba, na hora da verdade, fazendo prevalecer. Aí eu volto a dizer o trabalho do Zata, da comissão, como aconteceu no Carlos Zenô, que é um trabalho de muitas mãos. Eu não posso deixar de citar o Diego, que termina o trabalho, que é o treinador que leva o Carlos Zenô à primeira divisão, mas que é um jovem que treinava o Sub-17 e que ouvia muito a gente. O Valdir, preparador físico, que esteve conosco, é um dos responsáveis para que esse time faça o que fez. O Juliano Dias, auxiliar, o Fera, treinador do goleiro. Fera repete, né? Fera, Renick, Flaviano, Vini e Cruz repete 2 anos seguidos, 2 acessos, né? E por coincidência com a mesma fórmula. Ontem eu falava com o presidente Vitor do Caravaggio sobre isso. A mesma fórmula, com orçamento enxuto, uma juventude na equipe, aproveitamento das transições da base, e tá aí o resultado. 2 equipes na beira de divisão de 2026, o Carlos Zenô, que talvez nem em sonho, depois de 40 anos, chegar à beira da divisão, mas desde que chegamos lá, eu disse várias vezes a vocês aqui que a gente chegaria, e chegou de novo. Cruz, muito, muito boa tarde. Tá tudo bem? A família tá bem, né? Graças a Deus. Olha só, o que eu vou perguntar para você é assim, ó, o Caio já comentou com relação a jogadores cascudos com a idade superior a 30 ou próximo de 30 que não teve nessas 2 equipes e eles chegaram. Você, como técnico que faz parte desse acesso do Carlos Zenô, não nos 2 últimos jogos, mas você ajudou a montar, treinou essa equipe e por isso que eu chamo de você meu ídolo. Eu gostaria que você falasse se tudo isso com essa garotada aí está pelo trabalho que é desenvolvido nos trabalhos técnicos ou a vontade do jogador é maior que tudo isso? Primeiro a chegada ao Baiano, né? Eu cheguei 30 dias antes, né, no Carlos Zenô. Eu tive o prazer de conhecer o Agenor, que vocês conhecem bem. E o Agenor é um dos responsáveis também por esse resultado. O Agenor é o treinador da equipe Sub-21, e que nós já falamos aqui. Perde uma final para o Tubarão, estava ganhando de 5-2, faltava 20 minutos, o Tubarão, com a qualidade que tinha de equipe, de 21, que era uma boa equipe, com 8 ou 9 do Caravaggio, emprestados ao Tubarão, vira o jogo e é campeão nas penalidades. Então o Agenor também tem a sua participação. Mas são 3 pilares aí, Baiano, e você sabe que eu trabalho muito em cima desses pilares, né? O primeiro é a junção do trabalho da base ao profissional. Eu não consigo ver trabalho de treinadores profissionais sem essa inserção da base. Tanto é verdade que o Diego, treinador de Sub-17, assume a equipe e conquista o acesso. Por quê? Porque estava inserido, trocava ideia, conversava. É um cara muito dedicado, estudioso, merece estar à frente da equipe agora, já que eu não estava, nesse acesso. Segundo aspecto, a qualidade de jogadores, né?
Se você tem na base talentos, e isso se viu mais uma vez, tanto no Caravaggio, comprovou agora no Carlos Zenon, o Carlos Zenon vai ter retorno financeiro, já colocou jogadores dos clubes, vai colocar mais, não sei se vai permanecer com esses jovens na Série A, como o Caravaggio fez, que é a base nossa, que a gente já falou que precisava um pouquinho mais de orçamento só na Série A, mas o trabalho estava no caminho certo. E o terceiro aspecto, aí sim, o comprometimento de todos. O que falta lá, eu vou dizer para vocês, em Brusque, eu posso ser mal interpretado, mas vou falar o que eu penso, é a participação da comunidade. Nós não conseguimos, nesse tempo lá, trazer, resgatar o torcedor do Carlos Zenon, que é o tradicional, e para de volta. Quem sabe na Série A isso vai acontecer, porque a presença de público lá foi pequena, e você teve o Blumenau ontem com quase 3.500 pessoas, o metrô caindo fora, colocando mais gente em Brusque do que a torcida do Carlos Zenon. Duas equipes com forte torcida, com orçamento alto, mas não chegaram. E aí, tem que olhar para quem está no banco, né, meu irmão? O Zata estava lá, conhece o futebol catarinense, e mesmo que eu não estava fisicamente, eu, Valdir, o Juliano, nesse dia, mas a nossa presença de trabalho estava lá sim. E por isso o Carlos Zenon também subiu sob o comando do Diego e de quem estava lá. Ô professor, em relação ao seu trabalho no Carlos Zenon, já finalizado agora com a questão do acesso, né, com o Diego Correia como técnico, eu gostaria de saber de você, qual é o sentimento que fica? É a gratidão por no final do trabalho ter conquistado esse acesso lá ao grupo, com os seus jogadores, a turma toda que você levou e avalizou, fez a pré-temporada, fez boa parte da primeira fase, ou fica a frustração por em um momento... Naquele jogo, se não me engano, foi acho que contra o Nação, né? Foi contra o Nação que, se não me engano, se deu aquela saída 0-0. Fica aquela frustração por ter sido interrompido um trabalho que daria frutos ali na frente, conquistando esse acesso à primeira divisão. Qual é o sentimento que fica? É a gratidão, é a frustração ou é um misto dos dois? Dever cumprido, né, irmão? Mais um acesso, né? 61 anos, com uma história vencedora onde passamos. Hoje, depois da publicação do meu agente, José Neto, que é o meu agente, colocou na rede social, mais de 500 pessoas já viram, e os comentários lá dizem: parabéns, onde passa consegue, trabalha em equipe, acredita nas pessoas, respeita as pessoas, tem muita entrega no trabalho, mas eu digo, é um trabalho de muitas mãos, não pode personalizar no Cruz, no Diego, fulano ou ciclano. Muita gente trabalhou para o Carlos Zenon chegar à primeira divisão, mas os protagonistas foram os atletas. O Ebert, por exemplo, que fez o gol de cabeça, um gol importante do acesso, e o Airo, que pega pênalti, que foi decisivo, enfim, o Cássio, que fez gol, que estava aí largado no mercado, dispensado por Avaí e Criciúma. Jogadores foram resgatados, e outros tantos jovens. Já citei Vini, Flaviano, Renick, que são atletas 2 anos seguidos com acesso. Faz com que você entenda que quanto mais você busca a honestidade, a correção no trabalho, mais perto você está de sucesso. O Carlos Zenon, por algum motivo, merecia chegar. Com certeza não foi por ter me tirado daquela forma, né? Você sabe o que aconteceu, defendendo um jogador, inclusive o Ebert, no vestiário, de ofensa no intervalo do jogo, que a gente precisava ganhar e classificar. Mas já foi, vamos para frente. Eu abri mão, inclusive, de mover até uma situação futuro clube, fiz um acordo com o clube, que vai fazer o pagamento em 5 vezes, porque preferi sair pela porta da frente, como sempre saio dos clubes. Porque estou no mercado e vou estar de volta. Eu disse para minha esposa ontem, para o meu agente, você pode ter certeza que o mercado de Santa Catarina de segunda divisão ano que vem vai pensar muito quando for contratar uma comissão para quem vai querer estar na primeira divisão. Porque nos 2 últimos anos, a mesma ideia prevaleceu. Uma equipe multidisciplinar, são profissionais entregues ao trabalho com capacidade, jovens, talentosos na base, e essa mistura com os experientes. O Renick, dos nossos capitães, que não estava fisicamente também, mas espiritualmente estava, é um dos alicerces desse acesso, que vocês sabem a história dele, que é aí do Sul. Mas em solidariedade a mim, ele saiu. E aquele áudio que você tem, que eu mandei para você em baiano, que eu pedi para os jogadores não saíssem após a minha saída, que ficassem, porque eles poderiam subir o time. E eu não estava errado, isso aconteceu. Professor, pra gente fechar aqui, o Pedro Vicenzi Medeiros está no nosso YouTube. Vem pro Beck, tá mandando aqui. E pra fechar, eu te faço uma pergunta. Pode ser só um sim ou não, para não entrar muito em detalhes. Mas o Luiz Carlos Cruz vai estar como técnico na Copa Santa Catarina de alguma equipe? Sim, acredito que sim. Acredito que essa semana algumas portas estão se abrindo e o mercado vai olhar para quem
está livre no mercado e tem competência e resultado. E o nosso nome, evidentemente, não só meu, da minha equipe, é muito forte nesse momento no mercado, até pelo resultado proposto. Não é fácil, vamos falar a realidade aqui. Você pegar 2 equipes Caravaggio, de um bairro de Nova Veneza, com toda aquela força popular de história, pegar o Carlos Zenon, um time que estava morto, alijado do cenário, mas que vinha numa tentativa de 2, 3 anos dando na trave, e aí é mérito, sim, da diretoria que está lá, porque vem insistindo nesse projeto, e ela consegue agora. Então, o mercado vai absorver, nós vamos estar prontos, e quem sabe vocês vão ser os primeiros a saber. Show de bola. Obrigado, professor, pela entrevista aqui. Grande abraço, parabéns mais uma vez pelo trabalho. E nos vemos na Copa Santa Catarina, então. Se tudo der certo aí, nos próximos dias a gente vai saber, então, o novo clube do técnico Luiz Carlos Cruz. Grande abraço e obrigado aqui pela participação, viu? Sempre solícito com a gente. Abraço, querido. Abraço, Baiano. Abraço toda a equipe. E ao clube que está me chamando, se prepare. Se for, vamos brigar pelo título. Tá aí, portanto, ó, sempre com frases fortes, frases polêmicas e, muitas vezes, quase sempre, dando certo no final. Luiz Carlos Cruz, nosso parceiraço aqui sempre conosco no Central do Esporte. Como ele bem colocou, né, Caio? Quando o trabalho é feito com honestidade, desde que você também conheça o que está fazendo e tem um propósito e une tudo isso, as coisas acontecem positivamente. Você planta, depois você colhe. Né? Exatamente. Muitas vezes então, acontece tá de assim. Parabéns, Luiz Carlos Cruz. Ó, a gente vai fazer mais uma